Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Síndico Lab Soluções. Hoje a gente está aqui com o Dei Diego, do Mercadinho SP, e com a Roberta Lanza, síndica profissional. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse segundo momento, aí, esse novo momento é, no mercado de honest market, né? Isso. Tem algum outro nome que vocês usam para isso? Não, eu acho que o Honest Market é o que abrange bem, né? E todo mundo já entende, neste segundo momento, o formato e como funciona. Eu prefiro chamar de mercadinho, Legal. até porque remete ao mercadinho SP. Mas o Honest Bacana. Market eu acho que é como as pessoas conhecem mesmo. Legal. Então, Diego, obrigado por estar aqui com a gente, conversando. Roberta também, muito obrigado. E, pessoal, me conta. Agora, quando a gente passou a pandemia, passou aquele momento onde as pessoas queriam ter um mercadinho dentro do seu prédio para evitar de sair na rua, evitar o contato físico, para hoje o mercadinho está num outro momento. A gente sabe que, olha, não tem mais pandemia. Mas se eu virar para os meus condôminos e falar, olha, não tem mais pandemia, vamos tirar o mercadinho, Não existe essa possibilidade. não existe essa possibilidade porque eles já estão acostumados. Então, acredito que a necessidade não é mais essa, é outra. Qual que é essa necessidade hoje? Isso é muito interessante. Eu acho que isso faz parte desse segundo momento, ou segundo passo da consolidação desse canal, que ainda tem que dar muitos passos, né? Mas é interessante, e acho que a Roberta vai poder falar com a visão do outro lado do balcão, né? Eu estou desse lado aqui, mas o que a gente sente é que a pandemia trouxe essa ferramenta, é uma ideia brilhante e por muito tempo, ou muitas vezes, quando lá no começo parece que é longe, né? A gente está falando de 3 anos atrás, 4 anos atrás. A gente chegou a acreditar que não era possível ter esse modelo funcionando bem no Brasil. Porque pressupõe honestidade, pressupõe idoneidade, e é gozado como a gente, no primeiro momento, não acredita no nosso, né? Sim. Mas a gente vê que sim, que é possível. Com base em números, 96% das pessoas são absolutamente honestas na conduta com o mercadinho, é muito bacana ver isso. Tem um 4% que a gente tem que tratar sempre, e nós vamos falar sobre isso, eu acho interessante. Mas eu acho que hoje é bem a necessidade, todo mundo já conhece o modelo, e quem tem no prédio não admite não ter, porque já faz parte da rotina, da economia de tempo, da segurança, da comodidade. E quem não tem ainda, quer ter de qualquer forma. Então é um canal de vendas, quando você fala com a visão do varejo e da indústria, é um canal de vendas muito promissor e muito importante, que vai movimentar bilhões se implantar. Vamos fazer uma conta de papel de pão, como a gente fala, né? Se a gente pensa que em São Paulo tem aproximadamente na grande São Paulo, 35 mil condomínios, e se são elegíveis 30 mil, 28 mil, a gente está falando de um giro monetário da ordem de 10, 12 bilhões por ano. Então, é uma cifra importante que esse mercado, na sua totalidade, quando estiver consolidado, quando estiver maduro, só na grande São Paulo vai movimentar isso. Se a gente exponenciar isso, ou cascatear isso para o Brasil, olha o tamanho e a importância desse modelo de negócio para o varejo. Está mexendo com a estrutura de varejo. O varejo já vem sofrendo alterações pela própria demanda do consumidor, da vida moderna, ocasião de consumo. E esse é mais um ingrediente nessa receita de um outro produto para atender melhor, mais próximo, né? Eu acho que a gente pula a etapa do mercado de bairro, que movimento de grandes redes, foi um movimento que grandes redes fizeram para aproximar o seu varejo, a sua oferta, para o seu consumidor. E agora o passo estamos dentro da casa das pessoas. E aí a gente tem que ter tecnologia embarcada, execução bem feita, atendimento adequado, porque, de novo, é dentro da casa das pessoas, monitoramento, e acho que é tudo que a gente vai conversar aqui, né? Mas aí eu fico muito curioso para ouvir também a sua visão disso, Roberto. Sim. Na época da pandemia mesmo, quando foi implantado, acho que foi a época que foi mais implantada dentro dos condomínios, né? Foi a hora que migrou da empresa esse modelo, que era um modelo que a gente via nas empresas,
ele acabou migrando para as residências, né? Exato. Foi bem na Nos pandemia. meus condomínios, realmente foi nesse período da pandemia que a gente conseguiu, né, estar colocando os mercadinhos dentro dos condomínios. Então, por isso mesmo, porque as pessoas tinham medo de sair na rua, tinham medo de ir em mercados maiores, com muita gente, enfim, e estava dentro da casa dela, né? Então, descia, ia lá. Então, foi uma facilidade e uma necessidade, né? A gente não pode falar só... Eu acho que foi mais uma necessidade. E hoje, eu acho que hoje, para nós, né, condôminos, moradores, isso é uma comodidade. A gente não admite que o mercadinho saia. Sim. Né? E então a gente tem tudo. A gente tem preço, a gente tem comodidade. Então, eu não conseguiria morar num condomínio onde não tivesse um mercadinho. E a gente sabe que tem muito condomínio que não tem, e não é nem por uma questão de má vontade do síndico, né? Até mesmo por uma questão de impossibilidade, né? Tem muito disso ainda hoje? Tem, mas o que é legal é que as empresas que prestam esse serviço, empresas como o Mercadinho, e hoje, e é muito importante a gente entender, e eu vou abrir um parênteses, muitas empresas surgiram, e aqui eu acho que fica o primeiro alerta que eu gostaria de dar. É muito importante a pesquisa na hora da escolha, porque como em todo movimento, né, de abertura de mercado, a gente vai ter as empresas que vêm de uma maneira consolidada, sabendo o que vão oferecer e com lastro para de fato entregar o que prometem, mas tem muito aventureiro nesse negócio. Até eu acho que por uma distorção de mercado, porque algumas linhas de operação de mercadinho dizem ou vendem esse negócio como seja um franqueado, em suma, trabalhe pouco e tenha um negócio que vai faturar por você 7 dias por semana, 24 horas por dia. A parte de tenha um negócio que, de fato, vai estar aberto ali e tem possibilidade de gerar movimentação 7 dias por semana, 24 horas por dia, é perfeito. Mas você não vai ter trabalho com isso, operador, é uma grande fantasia. Como a gente pode imaginar uma entrega bem feita se não tem ninguém trabalhando muito por trás para fazer essa entrega perfeita? Não existe. Não existe, né? Então, acho que essa é a primeira pegadinha do negócio. Mas voltando ao que você perguntou, as empresas hoje vêm se especializando, empresas sérias, em adaptação de espaço. Então, eu acho que um dos grandes problemas para quem ainda não tem o mercadinho dentro do condomínio é uma falta de espaço. Mas hoje a gente é preparado com engenheiros dando suporte, com arquitetos dando suporte, para transformar áreas que a gente às vezes nem imagina que ali poderia ser usada ou poderiam ser usadas como uma ferramenta ou como uma área de compras. Interessante, né? Porque muitos dos meus condomínios que não têm essa possibilidade, que não tem um local, né, apropriado, falam, poxa, a gente não consegue colocar aqui, a gente não tem lugar. Então é ótimo saber disso. Sim. Porque, pra você ter ideia, Roberto e Stefan, a gente tem hoje adaptação em garagem, e aí a gente pode fazer de várias maneiras, aberto, fechado, fecha com drywall, faz no canto, corredor de passagem, hall, áreas externas, onde a gente entra com um módulo tipo container, e aí dá para fazer sob medida. Legal. A gente mesmo acabou de fechar um condomínio com 800 casas, e é legal porque não são só condomínios verticais, né? Imagina, o tamanho de um condomínio com 800 casas, na beira da estrada, que não tem nada perto, e a gente vai chegar lá com 2 containers. Então, assim, no primeiro momento, na entrada do condomínio, e num segundo momento, para atender as casas que estão mais distantes da entrada do condomínio. Então, existe sempre uma possibilidade, e a gente estudou essa questão de adaptação. Então, onde a gente consegue adaptar para atender? Porque é uma demanda que todos têm, né? E nos prédios mais antigos, a gente vê que é mais difícil ter esse espaço. Às vezes é na metade do apartamento que era do zelador, mas o zelador não mora. Então, uma parte fica para a DM e uma parte mercadinho. E a gente vai adaptando. E é legal porque a gente vai adaptando e consegue transformar o ambiente, porque é importante a experiência de compra. É importante o condômino olhar e falar, olha, além do serviço que eles prestam,
deixou meu condomínio de uma maneira apresentável, bonita e valorizou o imóvel. Com certeza, quando a gente vê visitas de corretores, né, com novos moradores, o primeiro lugar onde eles vão, olha, esse condomínio tem um mercadinho. Isso é bacana. Super e por isso valoriza. é importante que o mercadinho esteja bem montado, a comunicação visual seja boa, a iluminação seja trabalhada, tem que ter experiência do consumidor, tem que ter cor, tem que ter brilho, tem que ter limpeza, tem que ter os produtos oferecidos da maneira correta, tem que ter o abastecimento sempre constante, e essa é uma coisa que eu tenho ouvido muito dos síndicos. Essa é a dor, né? Essa é a dor. Então, o que acontece? Eu acho que hoje, e aí é uma coisa de nós operadores, né? Existem algumas empresas muito preocupadas num crescimento muito rápido, porque a gente sabe que a demanda é grande no mercado, mas crescer dói. Uhum. E se você não tiver planejado para crescer, sem perder qualidade na sua entrega, você vai se enfiar num problema. Você vai criar um problema para você. A gente procura... Mercadinho SP planeja muito bem o seu crescimento, porque não adianta eu, de repente, num mês querer inaugurar 20, 30 lojas e falhar com a qualidade do que eu estou entregando na minha execução. E a execução implica diretamente em, se a gente propõe um negócio que tem que estar lá 24 horas por dia, com a disponibilidade daquilo que pode faltar para qualquer uma das famílias ou das pessoas das famílias que ali moram, o negócio não deu certo. Então, a disponibilidade, o abastecimento, eu vejo que hoje é a grande preocupação dos síndicos e dos moradores, e é onde a gente procura ter a excelência do negócio, né? Senão, o negócio não flui. E aí a gente começa a ver, é curioso, você falou desse segundo momento, né? Hoje, o primeiro momento foi, vamos tirar este modelo de negócio das empresas e vamos expandir para as residências, porque as pessoas não estão nas empresas. Legal, época de pandemia. Segundo momento, hoje, a gente começa a ver troca de operações. O Mercadinho SP mesmo tem assumido operações que não deram certo, ou que não conseguem entregar. E aí são N motivos. Um deles é justamente um crescimento muito acelerado de algumas empresas, que aí, no final, perdem qualidade de entrega, porque é muito difícil você sair abrindo loja, ou você está muito planejado para isso, muito estruturado, ou o gargalo vai acontecer. A gente está preparado e a gente tem conseguido fazer a coisa de maneira planejada. Ou é um planejamento ou é uma aventura, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem que fugir das aventuras, né? Porque pelo amor de Deus. A responsabilidade para atender é grande. E aí uma coisa que eu acho que é interessante a gente trazer para a conversa é que a gente está falando muito sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, né? E esse negócio, ele é muito ligado à tecnologia. Eu acho que os condomínios, de maneira geral, vêm se modernizando e vêm embarcando tecnologia. Reconhecimento facial de entrada, o próprio CFTV, o monitoramento as câmeras inteligentes. As câmeras, exatamente aí que eu queria chegar. E os mercadinhos também. A gente não para de ter uma área, e a gente tem uma área e tem um olhar sempre para o que eu posso embarcar neste negócio para a experiência ser melhor e para que a gente... lembra que eu falei 96% contra 4%, né? 4% podem, inclusive, derrubar uma operação. Sim. Hoje, então a gente faz uso de câmera inteligente com inteligência artificial que detecta movimentos suspeitos e que já sobe um alerta para a nossa equipe de monitoramento. No nosso caso, a gente colocou uma equipe que consegue checar absolutamente todas as transações feitas. Fantástico. E aí você pergunta, isso é em tempo real? Não, porque eu não posso acusar alguém na hora que a pessoa está lá comprando. Isso é fora de questão. Então, posteriormente, todas as notas fiscais são checadas com todas as ações que aconteceram dentro da loja e todas as compras. As câmeras inteligentes nos dizem sobre os movimentos suspeitos. E aí a inteligência artificial vai sendo alimentada e vai refinando cada vez mais isso. É uma conciliação, uma investigação, né? Você tem o processo funcionando dentro da sua empresa. Exatamente. E é muito importante para que esse negócio seja saudável, né? Porque, por incrível que pareça, o ser humano tem que saber que ele está sendo monitorado, ele tem que ter certeza disso. E para a segurança de todos, e para que o negócio continue, quanto mais eficiência em coibir a utilização inadequada dentro de um mercadinho,
melhor para a comunidade aquela ferramenta vai funcionar. Então, porque tudo passa pelo sistema, né? Não tem funcionário. Então, o sistema de telemetria ele é muito bacana, porque tudo que vendeu hoje na loja eu abasteço amanhã, mas tem que passar pelo sistema. O que é furtado, por exemplo, o que é retirado da loja sem o devido pagamento, não passou pelo sistema, vai prejudicar o abastecimento. Então, algumas vezes você chega e fala assim, mas essa loja está vazia? Por quê? Se o promotor acabou de sair daqui. Claro, então o índice de furto está alto, furtaram, não passou pelo sistema, a gente não consegue ter a leitura do que tem que abastecer. Ainda assim, como a gente quer entregar excelência, a gente faz hoje uma verificação, a gente confronta o que está no sistema com a fotografia da loja. Então o sistema está me dizendo que eu tenho lá, sei lá, 10 Coca-Colas, mas eu ainda olho a loja pelas câmeras para dar o check se o sistema está registrando certo ou se houve alguma retirada indevida e, na verdade, eu não tenho que levar só 5 Coca-Colas, eu tenho que levar mais 5 que não estão aparecendo no sistema. Então, são cuidados que a gente tem que ter para entregar essa excelência, apesar de toda a tecnologia embarcada. E falando em tecnologia, tem algumas ferramentas que estão surgindo e a gente está desafiando muito as empresas, sobretudo de monitoramento, empresas especializadas em varejo, para que tenham produtos específicos para esse canal, para as dores desse canal, que é diferente de um supermercado, pelo tamanho, por ter funcionários, no caso de um mercadinho de condomínio, não ter o funcionário lá o tempo inteiro, só na hora do abastecimento. Só que a gente ainda esbarra nos custos, né? Então, claro, é um modelo que é micro, com um faturamento limitado ainda, embora se a execução for boa, a gente sente que isso está diretamente ligado ao faturamento, e quando eu falo execução, eu também falo em preço na ponta, que é muito importante, não deixar, isso fica mais uma dica na hora de escolher, inclusive, né, Roberta? Qual é o preço que essa empresa que eu estou trazendo para esse condomínio pratica na ponta? Uhum. Porque muitas empresas prometem mundos e fundos, mas alguém tem que pagar a conta do cashback, por exemplo. Então, existe lá, a gente tem estudo, eu que venho do mercado de varejo, da indústria, isso é estudo, isso é pesquisa. Você sabe até onde um determinado produto aguenta no preço da ponta. Às vezes, 1 centavo é suficiente para descolar e as pessoas não comprarem mais. Existem preços mágicos, números mágicos, para o varejo funcionar bem. Não adianta eu chegar, Stefan, você quer que eu vá lá no condomínio que você é síndico? Você fala, Diego, eu gostei muito do mercadinho, mas seu concorrente está oferecendo tantos % a mais de retorno para o mercadinho. Minha resposta vai ser dizer assim, Stefan, você procura uma solução de mercadinho que também seja a solução para o problema financeiro do condomínio? Não é o caminho, desculpa. Isso é uma ferramenta que não traz custo para o condomínio, que traz benefício, que traz oportunidade, que as pessoas, enfim, a gente já sabe o que ela oferece, e ela ainda deixa uma renda adicional, mas não é a renda que vai solucionar os problemas financeiros, não é do mercadinho o percentual que vai solucionar o problema financeiro. Não é melhor, então, colocar uma taxa extra? Né? Porque, veja, se você tem lá, você tem a possibilidade de todo mundo poder pagar um preço justo por um produto. E daí você sobretaxa para poder devolver esse valor para o condomínio. Pois é. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Acaba virando um imposto. Acaba virando um imposto. Escondido. E o que é pior, pode virar um leilão na hora de fechar. Um leilão que não considere o que de fato o operador do mercadinho pode trazer de benefício. E eu acho que um dos grandes benefícios, a Roberta vai concordar comigo, mas é o preço da ponta. É o preço. Uhum. Então, eu acho que isso também é mais um alerta que eu gostaria de dar, e as pessoas, na hora, conselhos, síndicos, na hora de fechar com uma empresa, olhem o todo, não se deixem levar só pelo oferecimento de um cashback maior. A gente tem que ter em conta o seguinte, às vezes é melhor ter 5% de 50 mil do que 10% de 20 mil. Eu prefiro vender 50 mil numa loja, mas deixar os 5%, do que vender só 10, 15 ou 20 mil e deixar 10% disso. É melhor para todos, né? Então esse é um outro alerta. E voltando ao tema da tecnologia, hoje ainda é muito caro para um modelo de loja tão pequeno, um nível de faturamento que é micro,
muito diferente de um supermercado, às vezes é muito caro para o operador embarcar a tecnologia de ponta. Sim. Mas as empresas especializadas estão avançando muito nesse sentido e a gente sim já consegue colocar câmeras inteligentes, inteligência artificial, lojas interativas, onde em qualquer problema ou qualquer sinal de inconsistência ou de inoperância da maquininha ou da internet, qualquer que seja o problema, a gente conversar direto com o condômino em tempo real na loja para resolver o problema. Então, é um mercado que exige e demanda muito de tecnologia para que essa experiência seja uma experiência boa, né? E assim seguir consolidando. Mas, como eu digo, acho que a gente está ainda no segundo passo de muitos que esse canal vai dar, tanto olhando como operador, como olhando como administrador do próprio condomínio também. Acho que ambos estão aprendendo juntos, né? De qual o melhor caminho, como fazer a operação funcionar melhor e como fazer a melhor entrega. Bom, então é um canal de vendas completamente diferente dos outros, né? Da padaria, do posto de gasolina, da conveniência, do mercadinho, do hipermercado, cada um tem as suas características e esse está começando a aparecer, né? Eu vi até alguns condôminos que, não, eu tenho padaria, eu vou colocar aqui um ponto de venda avançado. Não se trata de ponto de venda avançado, né? De um comércio comum. Não. E acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho sim que é muito válido experimentar. A gente acha que está no passo ainda das experimentações, desde que elas não contaminem o objetivo principal dessa ferramenta, dessa operação, que é servir com a maior quantidade de itens e categorias possíveis no momento de emergência. Então, aí eu destaco alguns pontos. Você falou algum posto avançado de algo que já exista. Muito difícil operar, porque aí pressupõe um funcionário, uma pessoa, e de novo, o giro, o movimento dentro de um condomínio, ele é muito pequeno, as margens são muito apertadas, a gente tem que tomar muito cuidado. Padaria é uma coisa, algumas operações estão testando padaria. Uhum. Nós somos muito reticentes com relação a isso, porque, de novo, quem vai garantir o pão ali funcionando? Eu tenho que ter uma estrutura. Qual é o valor agregado pro condômino? Quanto significa ter o pão francês ali? No momento que as pessoas cada vez mais deixam de consumir a farinha branca, buscam saudabilidade, a gente tem produtos industrializados prontos para emergência. Então, assim, eu questiono um pouco. Não somos fechados a isso, mas ainda pressupõe toda uma operação com qual tamanho, com qual resultado. Exato. Isso pode, de alguma maneira, contaminar a operação como um todo, né? De novo, acho válido testar e tomara que dê certo e tomara que as coisas que são positivas, o mercadinho fazendo, outros operadores, eu acho que a gente tem que ir absorvendo e incorporando. Mas nunca um posto avançado. Eu acho que faz parte do processo de consolidar o canal, esse canal ser absoluto naquilo que se propõe. E ele não se propõe, por exemplo, a ser uma compra de mês. Eu já fui chamado em alguns condomínios dizendo assim, poxa, Diego, vamos fazer uma promoção. Eu falo, gente, a minha promoção é garantir o preço flat, constante dos meus produtos, num patamar mais baixo neste modelo de negócio. Porque imagina o seguinte, eu estou num condomínio e nós temos alguns de 600 unidades. 600 unidades, na média que a gente faz, 3 ponto alguma coisa pessoas por unidade, certo? Isso. Então nós estamos falando de quase 2.000 pessoas. Legal. Eu consigo uma negociação boa de leite, com super preço e vou fazer uma promoção. Para eu atender, para eu fazer uma promoção num preço que realmente as pessoas falem, nossa, o leite está com um preço muito bom no meu condomínio, eu vou descer para comprar. Quantos pallets de leite eu tenho que ter dentro do condomínio para fazer uma promoção para movimentar o leite? Eu não tenho nem espaço. Eu opero com 1.000 itens, às vezes, em 10 metros quadrados. E aí, dentro desses 10 metros quadrados, eu tenho 3 gôndolas com mercearia seca, snacks, salgadinhos, com alguns displays, uma geladeira obrigatoriamente de sorvete, uma geladeira obrigatoriamente de bebidas
carbonatados e não carbonatados, ou seja, refrigerantes Soft e sucos. drink. Exatamente. Uma de congelados, porque faz parte do dia a dia, não deu tempo de almoçar, estou cansado para jantar, vou lá, pego uma refeição congelada. E ainda uma para alimentos refrigerados, que são os frios, etc, etc. Como eu vou fazer uma promoção? Então eu prefiro, no nosso caso, a gente adotou como estratégia, não promociono, mas mantenho um preço mais baixo possível, flat. Então, Sim. você não vai ter o melhor preço de leite e talvez poucas vezes meu leite vai ser mais barato do que o supermercado. Mas eu vou garantir que ele seja muito próximo, às vezes igual, para o seu dia a dia. A sua compra do mês, faça no seu supermercado de preferência. Sim. Mas eu vou resolver o seu problema quando você estiver cansado para sair do trabalho e parar em algum lugar, e estacionar e pegar fila. Não, para lá no nosso mercadinho. Emergência. Eu passei por isso outro dia. Chegaram pessoas em casa, não estava planejado, eu fui fazer um café e eu não tinha açúcar. Bom, o açúcar estava um elevador, né? A 3 andares, no meu caso, a 3 andares. Desci, peguei o açúcar, as pessoas nem viram que eu saí de casa, fui comprar o açúcar e voltei e servi o café doce. Então, assim, é para isso que ele existe. Eu acho que a gente tem que se concentrar e entregar com excelência. E dentro da excelência faz parte o preço na ponta, nesse modelo de negócio. Mas testar coisas, testar categorias, testar oportunidades, aí sim, eu acho muito importante. E é um negócio de disponibilidade, né? A expectativa que é gerada no condômino é de que a qualquer hora ele pode descer e estará lá. Não é uma questão só mercantilista, como um atacarejo, que vai ter um estoque gigante, porque ele abre espaço no estoque dele para que o fabricante utilize o estoque dele para estocar os produtos, e ele vai pagar só o que ele vende, né? O trade a gente fez muito disso, mas é uma questão de disponibilidade. Olha, eu sei, e isso só através da tecnologia, né? Sim. Eu sei o quanto é a tendência de compra de vocês, de consumo de vocês, e eu vou ajustar a minha logística para que sempre a minha gôndola esteja cheia ou esteja disponível com os produtos disponíveis, né? Sem dúvida. E aí é que está dando pau hoje, né? É a falta de disponibilidade dos itens nas gôndolas, nas prateleiras, é que está começando a gerar algum desconforto entre as empresas que já conseguiram montar sua loja, tá lá, tá bonitinha, todo mundo tá pagando direitinho, mas gera uma frustração, gera uma chateação do condômino com o mercadinho, porque quando ele desce lá não tem. A tecnologia é que vai ajudar isso mesmo a... Já ajuda. E você falou de trade, né? Eu fui trade muito tempo também. E isso é muito assertivo, né? A gente percebe isso na movimentação da loja. Quer dizer, sequência e frequência de abastecimento é um dos pontos chaves desse negócio. Mas isso vem com a tecnologia. Claro, hoje quando a gente abre uma loja nova, a gente vai com um pacote de mix. E aí quando eu falo mix é produto e quantidade daquele produto que a gente já tem por histórico, por estudo, que é o suficiente e o bacana para abrir a primeira loja. Mas cada comunidade, dependendo de geolocalização do condomínio, nível socioeconômico das pessoas que habitam ali, idade, exatamente, a faixa etária, isso muda, isso é o que dá o detalhe e é o que enriquece a excelência da experiência. Então a gente entra com um pacote padrão e no segundo mês a gente já começa a ter histórico. E o histórico é tecnológico, é sistema. E aí começam as análises de sistema. Este condomínio, este produto não girou, tira. O que a gente coloca no lugar? Porque o nosso espaço é minúsculo, é exíguo. A gente tem que ter muito estudo para saber. Custa caro, né? Custa o centímetro caro, quadrado exato. Custa caro. E como eu otimizo isso pensando naquele público? Então, é a tecnologia que vai dizer. São análises e a gente entende, olha, aqui esta é a marca de cerveja, então esta é a marca de cerveja que vai predominar. Aqui não vende este produto porque ele, enfim, não é a cara deste público. Vamos substituir o produto. E aí a gente começa a ter um atendimento mais customizado.
E até para isso tem que ter um planejamento, e eu vou pegar um gancho também da história que falam, sei lá, tenha uma loja, tenha um mercadinho, principalmente para sistema de franquia, e não faça nada, porque você vai ter um negócio que vai trabalhar por você e você não vai fazer nada. Nossa, que maravilha. Eu vou pegar esse gancho daqui a pouco, seria maravilhoso. Nossa, né? Eu quero um desse. Não tem eu também quero um desse. No meu caso, eu não achei essa fórmula de sucesso. A nossa fórmula de sucesso é muito trabalho, um back-office absurdo trabalhando por trás, e aí entra inteligência, tecnologia, análise, porque a gente dá o passo de começar a customizar cada condomínio. Então, você começa a agrupar por comportamento, por nível socioeconômico, por geolocalização. Aquele condomínio tem um supermercado a um raio de quantos quilômetros ou quantos metros. Então, até às vezes a gente tem lojas que giram muito itens de necessidade básica. E isso nos mostra que não tem um supermercadinho de bairro, não tem um supermercado muito próximo. E é quando as pessoas compram mais arroz, feijão, açúcar, café, porque a distância está maior. Ou porque estão, às vezes, condomínios muito bons, mas São Paulo, né? Rodeados por comunidades, área de risco para sair com o carro. Então, a gente percebe o comportamento do consumidor através da tecnologia e depois muita análise de gente experimentada, de gente do varejo, de gente que foi da indústria, para dizer, olha, mesmo em 10, 12 ou 20 metros quadrados, eu vou conseguir oferecer exatamente o que essas pessoas já estão me mostrando pelo seu comportamento, qual é o endereço da necessidade delas, quais são os produtos mais necessários. E eu ia te fazer uma pergunta. Você também, o Mercadinhos SP, trabalha em conjunto com o síndico? Então, por exemplo, pesquisas, né, pesquisa de satisfação ou pesquisa mesmo com relação aos produtos. Vocês fazem esses trabalhos? Sem dúvida. Com síndicos? Com síndicos, com o conselho e olha que bacana, muitas vezes através dos próprios condôminos. Então, outro dia mesmo, chegou uma solicitação do síndico, ele já pegou o e-mail do condômino e copiou, olha, eu acho o mercadinho muito legal, desde que veio para cá, que bacana. É importantíssimo, né, esse feedback, muito, né, dos condôminos. Muito. Então, assim, foi muito bacana, Roberto, porque tinha os elogios e depois tinha um input. Olha, item tal, às vezes acaba e quando eu vou... Poxa, então, por que acaba? O sistema não está lendo ou está mal dimensionada a quantidade? Ou está na hora da gente dar o salto? E é gozado, porque até para isso, então, te respondendo sim, é muito importante. A resposta do síndico, a resposta dos condôminos e, sobretudo, Roberto, e eu sei que você faz isso, quando a parceria fica clara. Porque a responsabilidade é do operador, mas quem administra aquela comunidade é você. Se você não me disser, e se você não tiver, se a gente não tiver de mão dada para fazer aquela operação ser a mais agradável e a mais tranquila possível para os condôminos, ela não vai ser. Então, esse trabalho de parceria, para todos os quesitos, vamos melhorar a luz, ou agora nós temos que botar mais potência no ar-condicionado, ou vamos colocar um produto X porque estão pedindo. Isso tem que ser um trabalho de parceria, né? Então, sim, super importante ouvir, e a gente ouve sim. Isso enriquece, não tenho dúvida. Agora, eu estava falando da história do trabalho, né? Então, é importante, porque às vezes a gente olha uma loja e fala assim, nossa, é uma lojinha pequena, é tão fácil tocar isso, é tão fácil fazer isso acontecer. Gente, não é. O Stefan teve a oportunidade de conhecer o nosso CD. É nervoso o negócio. É tecnologia, são pessoas. Você imagina o seguinte, às vezes, segunda-feira passada eu estava no CD e eu cheguei cedo e o CD, segunda-feira, a venda no final de semana é onde a venda é mais forte. As pessoas estão em casa, há mais aquela que a gente chama de autoindulgência, né? Eu não vou sair, eu vou no mercadinho, eu vou comprar chocolate, eu vou comprar... Bom, tem o pai de final de semana. Exatamente. Que ele compra tudo no mercadinho. Exatamente. Então, obviamente, o nosso abastecimento na segunda-feira ele é muito pesado. Ele é uma operação de guerra, né? Então, assim, é muita gente trabalhando. Então, eu ia contar para vocês
uma coisa que você fala, caramba, é muito capilar esse negócio, né? Granular é a palavra. Então, uma das pessoas fazendo o picking é a separação dos produtos que vão para uma determinada loja, né? Uma das pessoas fazendo o picking, eles vão com um carrinho, colocam tudo em carrinhos, depois é tudo encaixotado, dividido por categoria. Mas ela tinha que abastecer uma loja, eram 750 itens para serem abastecidos. 750 itens, gente, é muita coisa. Eu não tenho ideia de quantos carrinhos vão para 700. Segunda-feira, os carros saem quase que com a frente empinada, né, para o abastecimento. Mas o que é curioso é que alguns desses itens era uma unidade. Então, assim, sei lá, cerveja normalmente não, porque final de semana vende muito cerveja. Sim. E Coca-Cola, e água. Mas, sei lá, determinado chocolate, o abastecimento era Olha o quão granular é. E imagina a trabalheira, que por mais que seja sistêmico, lembra que eu falei, no nosso caso, a gente olha no sistema, a gente abre a câmera da loja, a gente confronta se o sistema está dizendo a verdade, porque pode ter havido inconsistência, furto, qualquer coisa. E aí o sistema não lê, mas eu preciso abastecer corretamente. Depois disso, é dada uma lista para a pessoa que vai fazer a separação. A pessoa vai juntar esses 750 itens, depois encaixota, depois chega o carro, abastece o carro, isso vai para a loja. Como que dá para dizer, fique em casa enquanto você tem um negócio que fatura 7 dias por semana, 24 horas por dia e você está tranquilo? Isso porque nós compramos direto da indústria. Eu recebo tudo no nosso CD. E aí eu fico pensando na vida do franqueado que tem 2 lojas, que não tem um CD como a gente, CD centro de distribuição, enorme, que pode receber caminhão, que pode receber por pallet. Como ele faz? Como ele vai operar? Como ele entrega excelência? Ele tem o apoio do franqueador. Mas por isso que eu digo, é muito importante o planejamento nosso, dos operadores, na hora de realmente fazer uma expansão. Se não estiver preparado, vai dar o gargalo. Vai. E eu vejo que, assim, tem vários condomínios que já colocaram, nossa, maravilhoso, mas alguns que já começam a ficar, de certa forma, incomodado com algum problema que já aparece e que a gente precisa, né, tentar, nós como síndicos profissionais, a gente tem que tentar evitar esses problemas, né? Você tem algumas dicas, assim, de, bom, vou escolher uma empresa, estou escolhendo empresas para vir aqui, conversar com os moradores, com o conselho, eu quero fazer umas entrevistas com elas. O que eu pergunto para essas empresas? É muito boa a sua pergunta. Eu acho que a gente pode dividir, talvez, em 2 blocos. O que eu posso dizer a respeito disso? O primeiro todos têm que entender que é uma loja autônoma. E quando a gente fala autônoma, ela funciona sem funcionários. Ela é de autoatendimento absoluto, né? Dizer que a operação não vai ter nenhum tipo de problema nunca, não, ilusão. Porque a gente depende de energia elétrica e teve apagão em São Paulo. A gente mesmo perdeu várias geladeiras de sorvete. De ligar para os condomínios e falar, olha, a previsão é de muitas horas. Síndico, por favor, pega todo o sorvete da geladeira, chama a criançada e distribui, porque não vamos perder o sorvete, né? Judiação. Então, nós fizemos isso, pelo menos. Mas, voltando, né? A gente depende de energia, a gente depende de internet, a gente depende de comunicação da maquininha com o banco, a gente depende da tecnologia que está ali, a gente depende de uma série de coisas e não tem alguém 24 horas ali olhando. Então, algumas vezes, a gente vai ter alguns problemas. Isso vai ter sempre, e todos os operadores terão. Então, acho que, primeiro, Stefano, é importante a quem a gente atende ter isso muito claro. Porque, às vezes, também, assim, sei lá, temos problema na internet. Esse mercadinho não funciona porque... Não, mas é a operadora da internet que falhou. E não é só a internet do mercadinho, porque a gente trabalha com internet do própria. prédio. Não. A gente trabalha com própria, Stefano. Sim. Mas às vezes não chega no prédio, né? Às vezes a internet não chega no prédio, caiu o fio na rua. Exato. E às vezes o prédio também está sem internet, consequentemente o mercadinho também. Então, assim, é importante a gente saber o que é uma falha de operação, mas o que é inerente ao modelo de negócio. Então, o que já faz parte desse modelo de negócio e seus percalços,
no dia a dia, eu acho importante que todos saibam, e aí é importante a parceria, né, Roberto? Porque se eu tiver um problema desse, é a comunicação e falar, Roberta, na loja tal do seu prédio Y, caiu a energia. Caiu a energia do prédio? Caiu. Então, como é que a gente vai proceder durante esse período? E é parceria. Fecha a loja. Fecha a loja, porque não tem como transitar. Bom, enfim. Mas é importante saber as coisas que podem acontecer nesse modelo de negócio. E não é culpa do operador, né? Aí tem as coisas que a operação que cada um oferece podem ser melhores ou não. Eu acho importante conhecer as operações, pegar a recomendação de síndicos. Por exemplo, se eu chegar para fazer uma proposta para a Roberta, por exemplo, eu vou dizer, Roberta, olha, eu vou visitar o prédio, eu vou medir o espaço, ou a gente vai ver os espaços possíveis, vou te apresentar um projeto já de como a loja vai ficar, e a gente vai seguir a rigor esse projeto, mas pega a referência a mim, liga para este síndico, pode ser que você conheça até alguns deles, pergunta como a minha operação funciona, pergunta quando a gente tiver os problemas que fazem parte desse modelo de negócio, qual a velocidade de resposta? Qual a velocidade de resposta que a gente dá para alguma inconsistência? Como eu controlo furtos e comportamento inadequado de condôminos? Porque vai acontecer. Sempre tem 2 ou 3 que vão testar, que vão tentar burlar. Como a gente aborda esse tema? Que preços a gente pratica na ponta? Muito importante, porque, de novo, hoje em dia a gente tem de tudo. Empresas muito consolidadas, que são as empresas as maiores, e que fazem um trabalho muito sério. Tem empresas que não são tão grandes, mas que também fazem um trabalho sério, e que trazem novidade, mas tem muito aventureiro. Então, e que propõe, no afã de fechar, preciso fechar, propõe coisas que a gente sabe, a gente que está no negócio fala, não consegue entregar. Ou vai faltar mercadoria na gôndola, ou vai burlar a quantidade de venda para fazer o repasse, mas o fato isso que ele está oferecendo, é tal história, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Sim. Não adianta, a gente que opera ali sabe, para eu praticar este preço de R$1 neste item, eu tenho este custo. Não adianta eu oferecer mais do que aquilo, alguém vai pagar essa conta. Porque a loja, apesar de não ter funcionário, ela tem custo. Tem todo o serviço de controle, de logística. E logística é o pesado, né? É o pesado. A gente tem uma cidade caótica no trânsito, com rodízio de veículo, tem que entregar, tem que ter o produto disponível. Tem que ter o espaço para distribuir, fracionar esse pallet que ele comprou em todas as lojas que ele tem. A estrutura que tem por trás, você olha a loja e fala, uma loja pequenininha de 15 metros quadrados, bonitinha, toda ajeitada, é uma graça, isso aqui deve ser fácil fazer. O que tem por trás? Então, eu acho que na hora do síndico tomar a decisão, ou do conselho, o síndico hoje é muito experiente já ganhou massa e critério, né, Roberto? Mas às vezes eu sei que vocês dependem do conselho para bater o martelo, e aí o conselho não está inteirado em tudo que envolve ter um mercadinho. Então acho importante que quem é do conselho pesquise o preço na ponta, peça recomendação, talvez visite uma operação que já esteja em funcionamento, olhe o projeto, qual que é o histórico desta empresa, quantas lojas esta empresa abriu, quantas ela fechou, quantas lojas de outros operadores ela já assumiu. Por que ela assumiu? Porque tem um nome bom, deve ser, ponto para essa empresa. E, sobretudo, ela entrega o que ela promete? Deixa eu perguntar para um síndico que eu conheço, ou que eu não conheça, mas eu vou ligar, vou me identificar e vou dizer, olha, como é que funciona aí esse operador com você? Tudo que ele te prometeu lá naquela proposta que ele te mandou, ele está entregando? Eu acho que isso é muito importante. Eu digo sempre, quando a gente entra para fechar um contrato, eu falo, olha, o que você espera do mercadinho? Você espera atender bem os seus condôminos, com o preço mais justo possível e excelência no atendimento, ou você quer que este serviço ajude a recuperar um possível problema financeiro que o condomínio tem? Uhum. Se for esse o pensamento, eu digo, não é o Mercadinho SP. Porque Sim. Se eu te prometer um percentual maior do que o negócio permite,
ou eu vou ter que botar o preço na ponta, e se eu aumentar o preço na ponta, eu não vou ter gente comprando aqui, porque vai fazer a conta e vai dizer, olha, 50 centavos neste item, eu até pago porque está aqui dentro de casa, mas R$3 eu acho um abuso. Eu vou pegar o carro, só de birra, e vou no mercado. E eu acho que tem que fazer, eu faria isso. Tem que ter preço. Não pode ser absurdo, né? Só que se eu te oferecer como cashback um valor maior do que o negócio permite, eu vou ter que repassar o preço. E nós vamos perder o contato, nós vamos perder a conveniência, nós vamos perder a confiança. Acaba o propósito. Vai ter até um problema de escrituração fiscal nisso. Exatamente. Então, Estevão, eu acho que assim, uma das coisas principais na hora de escolher o operador é assim, ter claro que vai beneficiar a todos. O síndico, sim, eu acho que é um parceiro para ajudar embora a gestão de preços, porque o negócio não é do síndico, o negócio é da operadora, Exato. mas o síndico, na hora da escolha e orientando bem o conselho, dizer, olha, é importante que a gente tenha alguém que tenha a visão de que quanto mais giro, melhor para todos, né? Então, eu acho que esse é o pacote que a gente tem que olhar na hora de escolher um operador. E aquela história, né, gente? A hora que o operador, se em algum momento, e a gente vê hoje operadores que foram expandindo muito rápido, não se prepararam, ou alguns aventureiros que acharam que uma lojinha dessa eu consigo fazer, eu vou colocar lá e vou ficar rico. Não vai ficar rico, vai se perder na operação. E se tiver esse tipo de problema, é fazer a troca programada. Dá para trocar, a gente já passou por isso. Hoje mesmo, curiosamente, a gente está assumindo uma operação que não deu certo. Eu fico feliz porque escolheram a minha empresa para assumir a operação, porque o síndico foi lá, pesquisou, viu que, poxa, é esse tipo de entrega que eu preciso aqui, até para mudar a imagem, porque isso também pode arranhar um pouco a gestão do síndico quando não funciona, né, Roberta? E quando o mercadinho é um sucesso, pelo contrário, as pessoas falam, poxa, olha que legal que o síndico trouxe para cá. Uma coisa que funciona muito para a gente. Por outro lado, eu fico triste de assumir essa operação hoje, porque é alguém que não conseguiu fazer o negócio girar como deveria. E, no fundo, isso depõe contra o próprio modelo. Mas acho que também faz parte do processo. E até contra o síndico, né? Quando as coisas funcionam no prédio, o síndico está dormindo. Não. Quando tudo funciona, o síndico ele deve estar dormindo e está tudo funcionando bem. Deu errado, a culpa é do síndico também. Claro. Né? Gente, eu queria muito continuar conversando com vocês aqui, mas a gente estourou o tempo demais. Muito obrigado pela... É um assunto muito rico, né? E muito bom. Gostoso. Diego, obrigado. Um sucesso para você. Agradeço. Quem estiver procurando aí uma empresa para implantar um mercadinho no condomínio, procura o Diego. Ele é fantástico, tem uma visão muito bacana. Roberta também, obrigado. Roberta, uma síndica querida. Eu gosto. Aliás, estamos fazendo dupla, né, Roberta? É a segunda vez que a gente vem debater um tema aqui, é sempre muito bom, te agradeço. Imagina, e quem tiver curiosidade, vê o primeiro vídeo deles, feito mais ou menos quase um ano atrás. Eu acho que por aí. O quanto todo mundo tá mais bonito, viu, gente? Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente se vê.